Olá, sou Chico Vieira, professor de Física, também de Matemática. Vamos dar início aí a um curso muito esperado por alguns alunos e por mim também, na área de concursos de engenharia. Alguns concursos de engenharia exigem as disciplinas do básico, a parte de Física, Cálculo, e é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos detalhar um pouquinho. O nosso programa do curso, a parte de Matemática, vai ter toda aquela parte de Cálculo 1, que é limites e derivadas. A gente vai fazer toda a parte de integrais, que em algumas universidades é cálculo 1, outras é cálculo 2. A gente vai fazer a parte de cálculo vetorial, que é uma mistura aí de cálculo 2 e cálculo 3. A gente vai trabalhar também as questões que envolvem EDO, as equações diferenciais ordinárias, que normalmente é visto em cálculo 4. A gente vai trabalhar a disciplina de estatística e probabilidade, que é uma disciplina específica aí nos cursos de engenharia. A gente também vai trabalhar a parte de álgebra linear, geometria analítica, cálculo numérico e a parte de séries numéricas. Então esse é o nosso programa aí de matemática que contempla o basicão das engenharias. Qualquer engenharia tem que pagar essas disciplinas e é isso que a gente vai fazer com a profundidade que os concursos exigem. Às vezes é uma profundidade até razoável. E aí a parte de física, esse é o nosso curso, né, matemática e física dessa parte de engenharia, a gente vai pegar todas as questões de concurso que caem em mecânica, a parte de termologia, principalmente termodinâmica, eletromagnetismo, que é a nossa física 3, tem um pedacinho da 4, e ondas, que está dentro aí da física 4. Além dessas disciplinas que tem no básico das engenharias, aí nos primeiros 4 períodos do curso de engenharia, a gente também vai fazer uma parte que é específica do curso profissional de engenharia. Não são todos os conteúdos, eu ensino alguns atualmente. Então a gente vai ver a parte de estática e dinâmica, normalmente é visto na maioria das engenharias, engenharia civil, engenharia mecânica e tantas outras. Essa parte de estática e dinâmica também é chamada de mecânica geral, MEC 1, MEC 2. Pronto, a gente vai trabalhar em cima de questões de concursos públicos que envolvem esses conteúdos. Um conteúdo, talvez o conteúdo mais batido em todos esses concursos na área de engenharia, é o conteúdo de termodinâmica. Então a gente vai aprofundar, não apenas em nível de Física 2, mas em nível das cadeiras do curso profissional de engenharia. Também vamos aí aprofundar, estudar a parte de transferência de calor, que é outra cadeira comum nos cursos lá de engenharia. Mecânica dos fluidos também, é um curso que está sempre presente, é um assunto que está sempre presente nos concursos que envolvem esse basicão. Beleza, então esse é o nosso conteúdo do curso. Isso não vai ser visto de uma hora para outra. Isso vai ter um tempo aí para que vocês possam ir aprendendo, relembrando e que eu possa ir gravando as aulas. Mas a gente vai ter um foco, tá? Um foco inicial e um objetivo final. O nosso foco inicial vai ser nas questões, no concurso chamado CEM, Corpo de Engenheiros da Marinha. Isso é que a gente vai mirar. Sabemos aí a grave crise que o nosso país está enfrentando e a quantidade de concursos em engenharia nunca foi grande, mas agora está mais escasso ainda. Então, a Marinha tem a tradição de todo ano realizar concursos para absorver engenheiros para a sua corporação. E aí a gente vai focar nisso. Esse concurso da Marinha exige todo aquele conteúdo básico que a gente falou há pouco tempo atrás. Todas as cadeiras de cálculo, todas as cadeiras de física, englobando aí a parte de estatística, cálculo numérico, álgebra linear, geometria analítica nem tanto, tá? Então a gente vai focar nisso. A gente vai pegar todas as questões de 2006 para cá e resolver uma a uma por assunto. Também a gente vai ter um foco ainda pensando na Marinha, porque é um concurso que, como eu falei, abre todo ano, chamado quadro complementar. Você vai ser oficial da Marinha, ó. Tem questões massa lá. Vai ser oficial, aí tem o QCCA, que é o quadro complementar de oficiais da Armada, e tem esse QCFN, que é o quadro complementar de oficiais fuzileiros navais. Então, a gente vai resolver inicialmente as questões do CEM. Terminado todas as questões do CEM de 2006 para cá, dividido por assunto, aí a gente começa a resolver as questões da Marinha, dessa parte do quadro complementar, envolvendo aqueles conteúdos, ok? Todos aqueles conteúdos a gente vai fazer. E aí, a gente também vai ampliar o leque.
A Petrobras, temos esperança que um dia ela volte a fazer concurso público e era o carro-chefe dos concursos de engenharia era a Petrobras. Todo ano a Petrobras abria vagas e eram inúmeras vagas. Mas isso passou, né? Esperamos que volte pelo menos com alguma frequência. Mas existem muitas provas da Petrobras e os concursos da Petrobras eram sempre realizados ou pela SESGRAN-Rio ou pela CESP. Então a gente vai complementar as questões com essas duas bancas, SESGRAN-Rio e CESP, ok? De concursos de engenharia, tanto da parte de física quanto da parte matemática, voltadas aí para concursos de nível superior, tá? Então, ó, a gente vai iniciar o nosso curso, como já falei, com as questões do Corpo de Engenheiro das Marinhas, separadas por assunto. E aí, ó, a nossa meta final de curso, a nossa meta que nós temos aí, é resolver cerca de 400 questões, passo a passo em videoaula. Esse Corpo de Engenheiros da Marinha tem cerca de 130 questões. Então, a outra parte do complementar, a gente deve resolver aí em torno de umas 80 questões. E as outras, praticamente 200 questões, a gente vai tirar aí da CESP e da nossa SESGRAN-Rio. E aí isso vai levar um tempo, tá? Então o objetivo é que a gente veja tudo isso até julho de 2017, que é quando normalmente ocorre os concursos da Marinha. Então você tem um tempo para se preparar até lá. Essas coisas não se aprendem tão rápido, principalmente dependendo da sua formação. Se ela foi boa, leva um tempo para você relembrar, e se ela não foi tão boa, aí leva um pouquinho mais de sacrifício para poder aprender, né? Há uma diferença do aluno que já sabe e esqueceu e aquele que nunca aprendeu direito. Quem já sabe, mas esqueceu, relembra rápido, mas quem não aprendeu, então vai ter que correr atrás, tá? Então, todas essas questões que a gente vai resolver aqui, ó, essas 400 questões, são exclusivamente questões que caíram em concursos de engenharia. Espero que você, né, participe, aproveite. Vamos fazer esse curso numa nova plataforma, que é tipo um Facebook, onde a gente vai estar atualizando constantemente. Assim que eu atualizo no computador, você já recebe essa atualização em casa. Então, basta que continue sendo um aluno, né, regular, que você vai receber todas as novidades e todas essas 400 questões em videoaula para ficar craque quando aparecer um concurso que você deseja na área de engenharia, beleza? Então a gente vai começar assim, ó. Nessa nossa primeira etapa, a gente vai começar, como eu falei, com as questões do Corpo de Engenheiros da Marinha. E aí o primeiro conteúdo que a gente vai fazer é referente àquela parte de cálculo 1. A parte de cálculo 1 que envolve limites e derivadas. Em particular, essa primeira questão que a gente vai fazer, ela envolve principalmente a parte de derivadas. Mas para poder resolver essa questão, vou ler ela aqui, tá? Seja A e B números reais e f de x, seno de cosseno de ax mais b. Calcule quem é a derivada dessa função e depois ache os valores a e b que maximizam essa função no x igual a zero. Então a gente vai precisar, como falei, relembrar alguns conteúdos. Então vamos relembrar esses conteúdos agora. Ó, a gente precisa saber algumas derivadas que são consideradas muito simples. Então, primeira derivada, a derivada de x elevado a n. Qual é a derivada de x elevado a n? Você lembra? A derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Vamos fazer um exemplo bem simples. A derivada de x à quinta. A derivada de x à quinta, ela é 5x à quarta. A derivada, por exemplo, de 3x à terceira. Esse 3 aqui, ó, vai descer multiplicando a constante, que é 3, dando 9, e a potência vai diminuir em 1, dando 2. Muito bem. Então esse é o passo 1, passo 0, passo lama. É a coisa mais básica envolvendo derivadas, é a derivada de uma função polinomial. A gente também precisa, como estamos vendo aqui, ó, saber derivar seno e cosseno. São as derivadas mais simples trigonométricas. Então é importante que você lembre que a derivada do seno, ela é o cosseno. E a derivada do cosseno, ela é o menos seno. Então memorize isso aí, tá? Para resolver essa questão, você ainda vai precisar relembrar da regra da cadeia. A regra da cadeia é muito comum nessas questões aí do Corpo de Engenheiros da Marinha. Então, vamos dizer que eu tenho um f que depende de g aqui, ó. É uma função composta, f de g, onde g é uma função. E aí, se eu quero derivar isso aqui, vai ficar a derivada de f vezes a derivada de g.
Vamos fazer um exemplo disso aqui? Um exemplo mais simples, que esse aqui é um exemplo já razoável. Vamos pegar, por exemplo, a função seno, mas eu vou colocar aqui x3. Seno de x3. Quero derivar essa função seno de x3. Derivar essa função, a derivada do seno, ela é o cosseno. Continua sendo cosseno de x3. Vezes a derivada de x3. E a derivada de x3 é 3x2. Muito bem. Vamos fazer um novo exemplo. Vamos pegar aqui cosseno de seno. Isso, parece estranho, mas é isso mesmo. Então veja, eu vou precisar derivar a função cosseno. Derivar a função cosseno, como a gente acabou de falar aqui, ó, é menos seno, mais disso que está aqui, ó. Isso. Mas eu preciso agora multiplicar pela derivada desse. Mas a derivada do seno, como a gente acabou de ver, e você lembra aí da sua faculdade, é o cosseno. Então fica essa expressão. Um pouquinho estranha, mas é isso mesmo. Então agora a gente já tem as ferramentas necessárias para poder resolver essa nossa primeira questão aí do Corpo de Engenheiros da Marinha. Normalmente tem uma questão do Corpo de Engenheiros da Marinha que envolve essa parte de derivada, limite ou integral. É sempre uma questão garantida das 16 da prova do Corpo de Engenheiros da Marinha. Então agora é a hora do vamos ver. Então eu quero derivar essa expressão. Eu quero o meu f' de x. Beleza. Então eu preciso derivar a função seno. Ora, a derivada da função seno é exatamente a função cosseno. A derivada de seno de coisa é exatamente cosseno da mesma coisa, que é esse pacote que está aqui, ó. Cosseno de ax mais b. Só que eu preciso agora derivar a função de dentro. Então eu preciso multiplicar pela derivada disso, ó. Vou colocar aqui devagar. Eu preciso multiplicar pela derivada do cosseno de ax mais b. E a derivada do cosseno, como a gente viu anteriormente, relembrou, ela é menos seno. Mas de quem? Do que tinha lá, que no caso é ax mais b. E para por aqui? Não. Porque quando a gente derivou cosseno de fulaninho, beleza, é menos seno de fulaninho, mas também tem que derivar esse fulaninho. Eu tenho que derivar o ax mais b. Já terminando, a derivada desse ax mais b, ora, a derivada de ax, a derivada de x é 1, pessoal. Então vai ficar 1 vezes a. E a derivada de uma constante é nula. Então fica só isso, ó, a. Então agora a gente completa a derivada de f de x. A derivada de f de x é tudo isso, ó. E tem esse termo, tem esse segundo termo e tem esse terceiro termo. Eu vou pegar o sinal negativo e essa constante a e colocar aqui na frente, menos a. Depois eu vou colocar aqui a cosseno, que tinha já, cosseno do cosseno de ax mais b, vezes esse seno aqui, ó, de ax mais b. Massa, achei a letra A. A letra A da nossa questão, ó, era calcule a derivada. Só para ficar claro, de 2006 até 2011, se eu não me engano, todas as questões do Corpo de Engenheiros da Marinha eram provas abertas. O aluno tinha que escrever para o professor corrigir, feito redação, feita a universidade. Mas depois de 2012 ficou múltipla escolha, ABCDE. A gente vai ver aqui no decorrer dos exercícios. Então agora está mais simples, você pode chutar. Mas concurso público não se passa chutando. Tem que ter conhecimento para poder ficar na frente do pessoal. Muita gente chuta e não passa. Então vamos aprender, tá? Fizemos a primeira que valia aqui 1 ponto. Agora, a letra B diz assim, calcule os valores de A e B que maximizam f de zero. Então a gente precisa relembrar o que é que faz, qual é a condição para maximizar uma função. Para maximizar uma função, relembre, tá? Isso é o cálculo 1. A gente tem aqui, ó, uma função f de x em função de x. E aí, ó, eu tenho essa figura hipotética aí. Eu estou vendo que isso aqui, ó, representa um máximo e isso aqui representa um mínimo. Se a gente pegar a reta tangente aqui, ó, a reta tangente é horizontal e a reta tangente aqui também é horizontal. A inclinação dessa reta tangente é nula, não tem inclinação nenhuma. E a inclinação da reta tangente representa a derivada. Ó, aqui está tendo um máximo e aqui está tendo um mínimo. Máximo e um mínimo local. Para a gente achar ou um máximo ou um mínimo local, relembra, hein? A inclinação da reta tangente é nula. Em outras palavras, vai dizer que a derivada vai ser nula. A gente não acabou de achar a derivada? Então, para achar
os valores de A e B que maximizam essa função, eu preciso derivar essa função e igualar a zero. A gente já derivou, tá faltando ainda colocar no lugar de x, zero. Então eu preciso, para obter o máximo ou o mínimo da função, derivar a função e igualar a zero. Então a gente já derivou, tá aqui a nossa derivada. Só que agora eu preciso derivar a função e igualar a zero. Só que ele quer que faça isso em x igual a zero. Ora, então vamos, aonde tem x, colocar zero. Esse termo vai desaparecer, esse termo aqui ó, também vai desaparecer, porque eu estou multiplicando por zero. Então, vai ficar f' de zero é menos a, que multiplica cosseno do cosseno de b, porque morreu esse termo ax, fecho aqui o parênteses, vezes o seno de b também. E a condição para obter máximo e mínimo é que essa derivada da função no ponto zero seja zero. Então é isso que a gente vai analisar agora. É essa expressão que a gente vai analisar. Ele quer quais são as condições, quem deve ser o A e o B, para que esse pacote aqui dê zero. Se eu achar o A e o B, para que esse pacote dê zero, eu estou encontrando o A e B que maximizam essa função no ponto zero, em x igual a zero. Então vamos visualizar quais são as condições aqui para que esse pacote dê zero. Vou reescrever, tá? Então reescrevendo, menos A, voltando, cosseno do cosseno de B, que multiplica, ó, seno de B, isso tudo tem que dar zero. Ora, então eu estou verificando aqui o seguinte, se o A for zero, já zera tudo, né? Ó, zero vezes qualquer coisa, zero vezes qualquer coisa, zera. É uma solução. E a outra aqui, ó, é encontrar seno de B que dê zero. Ora, a gente sabe, pelo ciclo trigonométrico, isso aqui ó, é o nosso eixo que representa a grandeza seno. Ele tem valor mais 1, menos 1 e 0. Então, o seno dá zero quando o ângulo é 0, 180 ou então 360, enfim. O seno dá zero aqui e aqui. De forma elegante, é dizer que o ângulo é múltiplo de π. A gente estava acostumado a dizer que esse B aqui tem que ser K vezes π, onde esse K pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim sucessivamente. E é isso. Ele está perguntando quais são os valores de A e os valores de B que maximizam a função em x igual a zero. Ora, os valores de A e de B que maximizam a função em x igual a zero é ou A é zero, ou B é múltiplo de Kπ, onde K é um número aí inteiro. Ok, beleza, essa questão foi a primeira. Não foi simples, mas também não foi difícil. É quem está enferrujado arregaçar as mangas, perceber que um caminho importante e definitivo é concurso público e se preparar. Às vezes é difícil retomar o estudo, às vezes é difícil encontrar um horário para conseguir estudar, mas se você não fizer isso, não vai conseguir mudar, não vai conseguir ter um futuro, vamos dizer assim, garantido. O concurso público gera isso. Então vamos estudar, vamos arregaçar as mangas. E quem não aprendeu, que está aí deficiente no cálculo 1, cálculo 2, então vamos arregaçar as mangas mais ainda para poder ter um futuro melhor, ok? Continuando. Ó, a gente vai agora para uma outra questão, ainda era ó, com alternativas A e B, no sentido de ter que escrever. É uma questãozinha também envolvendo a parte de derivadas de 2009. Diz assim, ó, seja essa função, uma função exponencial aí, calcule a derivada e depois determine os pontos de mínimo local de f de x. Então vamos trabalhar, tá? É uma questão relativamente simples, mas mais uma vez a gente precisa relembrar alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai relembrar aqui é o conceito envolvendo derivada. De novo, na questão anterior, a gente relembrou a derivada de seno e cosseno. Agora a gente precisa relembrar a derivada da função exponencial. A derivada de e elevado a x. Tu lembra? A derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é ele mesmo, é e elevado a x. Só que aqui eu vou ter e elevado a uma função. Então vamos relembrar, hein? E elevado a uma função é a regra da cadeia.
fica e elevado à mesma função multiplicado pela derivada da função. É isso que a gente precisa, vamos dizer assim, de novo, para poder resolver esse exercício. A gente está aqui, ó, com a função f de x igual a e elevado a x3 menos 6x2. E a gente quer, então, derivar essa função. Então, é muito tranquilo, é só aplicar essa expressão aqui, ó. O nosso f' de x vai ser ele mesmo, então vai ser e elevado a x3 menos 6x2, vezes a derivada dessa expressão aqui, ó, x3 menos 6x2. Vamos derivar? A derivada disso é muito tranquilo. Então, a derivada disso é 3x2 menos 12x. E vamos reescrever para ficar organizadinho. Então, ó, o nosso f' de x, como falamos, é essa expressão novamente, e elevado a x3 menos 6x2, que multiplica o valor da derivada disso aqui, ó, que foi 3x2 menos 12x. Resolvemos aqui a letra A. A letra A pedia apenas, ó, a derivada. Valia 2 pontinhos nessa prova. Então, a gente agora vai para a letra B. Determine máximo e mínimo dessa função. Ora, como a gente viu no exercício anterior, para determinar o máximo ou o mínimo de uma função, a gente precisa derivar essa função e igualar a zero. Então, ó, a gente vai fazer isso, ó, derivar a função e igualar a zero. Acabamos de derivar, e então? Então, a gente precisa simplesmente, ó, igualar isso a zero. A função exponencial, ela nunca zera. Se ela nunca zera, então só quem vai zerar essa expressão é se esse termo aqui for nulo. Se 3x2 menos 12x for igual a zero. Eu posso fazer por Bhaskara ou então colocar x em evidência. Ó. Você está ligado nisso. Então, se colocar x em evidência, a gente vai ter duas soluções. A primeira solução é x ser zero e a segunda solução é esse pacote ser zero. Esse pacote ser zero é 3x menos 12 ser nulo, 12 sobre 3 é x ser 4. Então, os valores que tornam a função ou máximo ou mínimo é 0 e 4. Esse enunciado, da maneira que está aqui, ele pede os pontos de mínimo. E aí eu preciso saber qual deles representa o ponto de mínimo. A princípio eu estou encontrando dois. Pode ser um máximo e outro mínimo, os dois máximos, dois mínimos, tem que analisar. A gente vai analisar lembrando o seguinte, é importante que você aí ó, comece a relembrar conceitos antigos aí, lá de cálculo 1. A derivada de uma função, ela representa se a função está crescendo ou decrescendo. Quando essa derivada ela é positiva, então a função ela é crescente. E vice-versa, quando a derivada da função ela é negativa, a nossa função ela é decrescente. Então, ó, a gente viu que a derivada da função, ela dependia, o sinal da derivada da função dependia dessa expressão aqui, ó, do segundo grau, da nossa parábola, que tem concavidade, como esse termo é positivo, voltada para cima. Então, eu posso analisar assim, a nossa derivada, o sinal da nossa derivada está associada a uma parábola. Sabemos que aqui é positivo, positivo e negativo. Então, ó, positivo, como a gente falou, a função vai ser crescente. Negativo, a função vai ser decrescente. E positivo, a função vai ser crescente. Esse ponto aqui, como a gente viu, ó, é 0 e 4. 0 é o primeiro, 4 é o segundo. Mas um é máximo e outro é mínimo. Veja como é simples. Se eu estou crescendo para depois decrescer, olha aí, ó, cresce para depois decrescer, cresço para depois decrescer, esse ponto aqui ó, é o ponto de máximo. E se a gente aqui nessa região decresce para depois crescer, esse ponto aqui então é o ponto de mínimo. Se ele está querendo saber qual é o valor de x que torna a função mínima, esse valor de x que torna a função mínima é x igual a 4. Vamos ler mais uma vez o problema, se ele quer um x que torna a função mínima ou se ele quer o valor mínimo da função. Então, voltando aqui, ó, determine o ponto de mínimo local da função. Bem, o mínimo vai ocorrer em x igual a 4, como a gente percebeu, tá? E aí, se eu jogar esse 4 na função, eu vou ter o ponto, né? O ponto xy, x f de x. Então, se eu jogar 4 aqui, ó,
f de 4 vai dar quanto? Vamos ver. É 4 elevado à terceira, 6, 4 elevado à segunda. 4 à terceira, 4 vezes 4, vezes 4, dá 64, tá? Então, fazendo aqui, ó, f de 4 é e elevado a 64. E aqui nós temos 16 vezes 6. 16 vezes 6 dá 96. Então, quando a gente subtrai esse f de 4, 6 vezes 16, isso, 96. Então, quando a gente subtrai aqui, ó, vai ficar e elevado a menos 32. Desculpe aqui, vamos apagar esse detalhezinho aqui, corrigir que não é 3 vezes e. Então, apagando essa expressão aqui, voltando para a nossa canetinha, 32. Então, a gente pode dizer que o ponto que ele está querendo é o ponto de mínimo que ele está querendo. Tem coordenada x igual a 4 e coordenada y igual a e elevado a menos 32. Esse é o ponto, então, de mínimo. Tranquilo? Então, não foi uma questão difícil. É a gente relembrar conceitos antigos. Vamos para mais um problema? Tá aqui, ó, Corpo de Engenheiros da Marinha, uma questãozinha de 2010. A gente vai relembrar mais coisas. É essa a didática do curso. A gente vai relembrando dentro da própria questão. Se você tiver querendo algo completo, a gente vai estar fazendo um outro curso voltado aí para os alunos de graduação de engenharia, curso de cálculo 1 completo, curso de cálculo 2 completo, física 1, nível graduação, questões do Halley, questões de provas anteriores de algumas universidades, é outro foco. Aí sim, a gente faz o conteúdo inteiro para resolver exercício. Aqui não. Aqui a gente está considerando que você já tem alguma bagagem e a gente coloca todas as ferramentas necessárias dentro da própria questão, passo a passo, de forma bem didática, beleza? Então, se ficar por aqui, a gente vai caminhar bem legal. Então, vamos lá. Calcule os pontos de máximo local e os pontos de mínimo local dessa função. Então, mais uma vez, ele quer o máximo e o mínimo de uma função e quer que diferencie quem é o máximo e quem é o mínimo. Então, aqui a gente vai precisar usar uma regrinha antiga chamada, uma regra de derivação antiga chamada a regra do quociente. Tem a regra do produto, tem a regra do quociente. Deixa eu colocar as duas aqui para você. Se eu tenho duas funções e quero derivar o produto dessas funções, relembra, tá? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aí é quando é o produto de funções e eu estou querendo derivar. É a regra do produto. Agora a gente vai relembrar a regra do quociente. Quando eu tenho duas funções e quero calcular a derivada dessa razão. E aí, ó, é relembrar o seguinte. Vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda elevado ao quadrado. É essa expressão que a gente precisava saber para poder resolver, começar a resolver. Pois eu preciso derivar esse quociente aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, isso aqui, para fazer bem devagar, se você estiver enferrujado, mas devagar, mas um instante resolve, tá? A e B. Então, vou calcular aqui logo. Quem é a derivada do A? A derivada de x, como você sabe, é 1. E quem é a derivada do B? A derivada do B, isso aqui é a nossa função polinomial. O 2 vem para cá multiplicando e diminui 1 na potência. Fica só x a primeira. E a derivada de uma constante é nula. Então, eu já sei as derivadas. Só que como é quociente, como a gente falou, então a nossa, vamos dizer assim, resolução é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Agora é substituir. Então veja como é que vai ficar. A derivada da nossa função é, quem foi a derivada da primeira? Foi o número 1, que multiplica a segunda, que é não fazer nada, esse aqui que está no denominador. 2x2 mais 4, menos a repetição da primeira, que é x, que multiplica a derivada da segunda, que foi 4x. Tudo isso dividido pela segunda, que é esse 2x ao quadrado mais 4, tudo isso elevado ao quadrado. Chegamos na derivada. Precisamos só expandir essa parte aqui para poder ficar algo mais simples. Então, quando a gente expande, veja como é que vai ficar. Embaixo não precisa fazer mais nada, não precisa expandir porque não vai ajudar, só vai tornar a função maior. Aqui a gente já tem, ó, 2x2 mais 4 e aqui tem menos 4x2.
Então a gente agrupa esses dois termos aqui e a gente encontra a derivada da função, que é a peça-chave para resolver o problema. Então vai ficar aqui, ó, esse com esse aqui fica menos 2x2 mais 4, dividido por essa expressão, 2x2 mais 4, tudo isso elevado ao quadrado. Agora, com essa derivada na mão, é que a gente tem condições de obter o máximo ou o mínimo dessa função. A gente já viu nas duas questões anteriores que para obter o máximo ou o mínimo de uma função, a gente precisa derivar a função, acabamos de fazer, e além de derivar, para obter máximo ou mínimo, a gente precisa derivar a função e igualar a zero, beleza? Vamos fazer isso. Ó, vou anotar isso aqui no próximo slide, para a gente terminar esse exercício. Então, f' de x é, voltando, menos 2x2 mais 4, menos 2x2 mais 4, sobre 2x2 mais 4 elevado ao quadrado. 2x2 mais 4 elevado ao quadrado. A gente agora precisa igualar isso a zero. Beleza. Se a gente fizer meio pelos extremos, esse termo que vai multiplicar o zero vai morrer. Vai ficar então menos 2x2 mais 4 igual a zero. Ora, a gente pode naturalmente resolver isso aqui muito simples, tá? A gente tem então, ó, que vai ficar 2x2 igual a 4. Não se confunda não, tá? Peguei esse termo mentalmente, joguei para lá, ficou ambos positivos. X, então, ó, é 2 ao quadrado dá 2. E lembrar que isso aqui, ó, é a resolução de Bhaskara, hein? Então, x é igual a mais ou menos 2, hein? Bem, para poder saber quem é o máximo e quem é o mínimo, porque aqui eu encontrei dois pontos, quem é o máximo e quem é o mínimo. Aí a gente precisa, ou é bom fazer, o sinal da derivada. Olha, como a gente fez da outra vez, isso aqui, ó, é a nossa parábola, e dessa vez tem concavidade para baixo, porque esse termo ele é negativo. Então, concavidade para baixo, ó, esses valores, como a gente acabou de calcular, menos 2 e 2. Essa região aqui, ó, negativa, região positiva e região negativa. O que a gente está analisando é o sinal da derivada. Lembre-se que quando a derivada ela é negativa, a função é decrescente. Quando a derivada é positiva, a função é crescente. E quando a derivada é negativa, é decrescente. Então, ó, esse ponto aqui, se a função, ó, negativa é decresce para depois crescer. Decresce para depois crescer, esse ponto é um ponto de mínimo. E esse outro ponto aqui, ó, cresce para depois crescer, ou cresce para depois decrescer, esse ponto aqui é um ponto de quê? De máximo. E aí a gente vai substituir na função só para ver quanto é que dá, para ele não tirar ponto por besteira. Ele não perguntou me deu x, ele disse me deu ponto. Se ele me disse me deu ponto, o ponto tem coordenadas x e y. Descobrimos já as coordenadas x. Vamos ver o seu respectivo y para a gente encerrar esse problema? Então, ó, para a gente jogar, vai ficar f de 2, vamos ver quanto é que dá? Esse f de 2 vai ficar 2 aqui, se colocar 2 vai dar 4, vezes 2 dá 8 e 8 mais 4 dá 12. Simplificando isso aqui, ó, dá 1/6. Vamos ver o f de menos 2, tá? Então, vai ter menos 2. O menos 2, quando for elevado ao quadrado, fica positivo, claro. 4, 4 vezes 2, 8 e 8 mais 4, 12 de novo. Então, está dando menos 1/6. Então, só deixando organizado, esse ponto de máximo que ele está pedindo, ele vai ter coordenada x igual a 2, ok? E quando dá 2, o y dá 1/6. E o ponto de mínimo da nossa função, eu sei que o mínimo ocorre justamente em menos 2 no x, e quando bota menos 2, dá menos 1/6, ok? Com isso a gente fecha essa questãozinha. Muito bem, a gente vai fechar essa primeira aula, e aí eu queria conversar com você o seguinte, olha, a gente vai passar um tempo longo, a gente fez aqui, ó, 3 probleminhas. Levamos aí cerca de 30 minutos, 10 minutos para cada problema, revisando tudo que é necessário para resolver. A gente vai fazer isso com tudo, com cálculo 1, cálculo 2, EDO, probabilidade, estatística. Então é uma oportunidade para você se reciclar. Toda semana a gente vai estar atualizando essas videoaulas, você vai estar recebendo essas atualizações no seu computador, desde que você continue aí aluno regular. Para o ano vai ter concurso da Marinha, caso você queira, e caso você tenha aí menos ou em torno de 36 anos no máximo.
E se não tiver, tudo isso vai estar servindo para outros concursos. Isso é o basicão das engenharias. Fora que aqueles 4 conteúdos específicos a gente vai aprofundar. E aí sim, estática, dinâmica, termodinâmica, transferência de calor e mecânica dos fluidos, está em qualquer concurso específico da área de engenharia. Beleza? Que foi Chico Vieira, do EVP, nessa nova plataforma aí do EVPlayer. Um abraço.